Que o Bitcoin é um dos ativos mais voláteis do mundo, todo mundo sabe. O que pouca gente sabe é como ganhar dinheiro operando essa volatilidade. E aqui nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente quanto que você pode ganhar ou perder operando volatilidade com opções de Bitcoin. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, eu me chamo Carlos Cordeiro e sou pioneiro aqui no Brasil a operar opções de Bitcoin. Inclusive, o meu método de operar vem gerando resultados surreais de mais de 17% ao mês de ganhos em dólar. E um recado rápido, esse mês agora eu vou abrir uma nova turma para o meu curso de opções de cripto. Já tem vários meses que eu não abro uma nova turma. E caso você queira participar dessa próxima, ou pelo menos receber avisos para ter mais informações, recomendo que você se inscreva no link que está aqui na descrição. E agora, bora entender quanto exatamente você pode ganhar ou perder com a volatilidade do Bitcoin operando opções. Vem aqui para a tela do meu computador. Bora lá então. A primeira coisa que você tem que entender é como que a volatilidade impacta o preço de uma opção. Aqui você tem o gráfico de lucro ou prejuízo, o gráfico de payoff de uma posição vendida em opções. E aqui a gente pode simular o impacto do aumento da volatilidade. Então, quando eu estou vendido em opções, quando eu vendo uma opção, o aumento da volatilidade ele não é favorável. Você vê que a minha área aqui vermelha de prejuízo, ela aumenta, por consequência, o meu break-even, meu ponto de equilíbrio, ele fica mais distante do preço atual do Bitcoin. Então, quando eu estou vendido em opções, o aumento da volatilidade não é favorável para mim. Por outro lado, quando a volatilidade cai, observe que a minha região de lucro aumenta. Então, se eu vendo uma opção e a volatilidade cai, isso é favorável para mim. Por outro lado, se eu tenho uma opção comprada, e aqui eu tenho o gráfico de uma opção comprada, o aumento da volatilidade ele acaba sendo favorável. Observe como a minha área de lucro aqui, essa região verde, ela aumenta quando eu estou simulando uma mudança, um aumento da volatilidade. Por outro lado, quando eu compro uma opção e a volatilidade cai, isso não é favorável. Veja que a área vermelha de prejuízo, ela aumenta quando eu estou simulando a redução da volatilidade. Por que que isso acontece e como que a gente mede exatamente o impacto da mudança da volatilidade no preço de uma opção? Quando a gente está falando de volatilidade aqui, a gente está falando de volatilidade implícita. Volatilidade implícita é uma volatilidade projetada para o futuro. E aqui a gente tem o índice que mede essa volatilidade. Quando a volatilidade projetada para o futuro aumenta, isso significa na prática que há uma expectativa maior de variação dos preços do ativo. Se é esperado que o preço de um ativo varie mais no futuro, isso gera mais demanda por opções, tanto calls que ganham com a alta do ativo, quanto com puts que ganham com a queda, porque é esperado tanto que o ativo possa subir mais, e aí nesse caso os ganhos potenciais com a call aumentam, isso faz com que haja mais demanda por call, o que acaba elevando o preço das calls, e por outro lado, a volatilidade também gera uma expectativa de queda maior nos preços, o que leva a uma maior demanda por put, porque a put se valoriza com a queda de um ativo. Então veja, o aumento da volatilidade gera mais incerteza, porque o preço no futuro pode tanto subir bastante quanto cair bastante. Isso eleva a demanda tanto por call quanto de put. Mas a beleza das opções é que isso aqui não é um jogo de achismo. A gente consegue prever exatamente qual o impacto da mudança da volatilidade no preço de uma opção. Veja, aqui eu tenho as calls, que são opções de compra, e aqui eu tenho as puts, que são as opções de venda. E eu tenho aqui uma grega, que é o Vega, que ele ajuda a eu saber exatamente qual o impacto da volatilidade no preço de cada uma dessas opções, sejam elas calls ou puts. Eu estou em um determinado vencimento, 27 de setembro. Enquanto eu estou gravando esse vídeo, o Bitcoin está em torno de 60 mil dólares. Então, 60 mil é o strike at the money. E eu vou ver quanto é que está o Vega nesse strike aqui.
Então vamos aqui para a coluna do Vega e vamos descendo, 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 até chegar no valor do Vega, no strike do dinheiro, $60 mil. Então a gente observa que o Vega está 82,56. O que isso significa? Um Vega 82 significa que um aumento de 1 ponto percentual na volatilidade, ele vai fazer essa opção ficar mais cara, $82. Por outro lado, uma queda de 1 ponto percentual na volatilidade vai fazer essa opção ficar $82 mais barata. Por isso, como a gente viu lá no começo, o aumento da volatilidade é favorável para quem compra opções. Então, se eu comprei essa opção aqui por $4.620, vamos arredondar, e aumenta 1 ponto percentual a volatilidade, ela vai passar a custar $4.700. Ela vai ficar $80 mais cara. Isso se a gente estiver falando de um contrato relativo a 1 Bitcoin. Se a gente estiver falando de 2 Bitcoins, o efeito vai ser o dobro, $160. Se a gente estiver falando de um contrato fracionado de 0,1, a gente vai estar falando de 10% desse impacto. Então aqui, se eu tiver um contrato de 0,1 call, o impacto não vai ser de 82, mas sim de $8,20. E repare que o Vega ele é maior no strike at the money, no dinheiro. Quanto mais distante do dinheiro, tanto para um lado, tanto para baixo, quanto para o outro lado, para cima, o Vega ele vai caindo, ele vai ficando menor. Então o Vega máximo, o efeito máximo da volatilidade, ele vai ocorrer no strike correspondente ao strike do dinheiro, the money. Isso vale tanto aqui para as calls quanto também para as puts. Repare que o Vega dessa put aqui no dinheiro está em 82 também. Quanto mais baixo o strike, menor o Vega. E também quanto mais alto o strike, menor também o Vega. Além disso, além de observar o comportamento do Vega em relação ao preço do ativo subjacente, a gente também pode observar, é interessante que a gente entenda o comportamento do Vega em diferentes vencimentos. Veja que num vencimento mais breve, o vencimento para o dia seguinte, vamos pegar aqui o Vega at the money, ele é bem menor. Esse Vega aqui ele tá 10. Já o vencimento mais distante, vou pegar o vencimento mais distante que tem disponível agora, aqui at the money, esse Vega tá 230. Então, aqui ele tá 10, aqui ele tá em torno de 80 e aqui ele tá 230, sempre comparando o strike at the money. Então, vencimentos mais distantes têm um Vega maior. Isso significa que o aumento da volatilidade, ou a queda, né? A mudança da volatilidade, ela tem um impacto maior em opções com vencimento mais distante. Lembra que a gente acabou de ver que a volatilidade implícita é a volatilidade projetada para o futuro? Então, o aumento da volatilidade gera uma expectativa maior de variação do preço. Porém, para que esse movimento esperado de preço se concretize, é necessário tempo. Então, eu até posso esperar que o Bitcoin vá superar os $100 mil. Para mim, isso não é uma questão de ser, é uma questão de quando. Agora, pensa comigo, é uma aposta certeira eu apostar que amanhã ele vai estar $100 mil? Não. Existe uma probabilidade muito maior que ele atinja essa marca de preços quanto mais distante for o vencimento. Ele tem muito mais tempo para realizar esse movimento de preços nesse vencimento aqui, por exemplo, 27 de junho. E é exatamente por conta disso que as opções com vencimento mais distante têm um Vega mais elevado. Agora, preste atenção nesse detalhe, um aumento de 1 ponto percentual gera esse impacto aqui no Vega. Então, se a volatilidade sair agora do índice 56 e for para 57, essa opção aqui vai ficar $237 mais caro. Se houver um aumento de volatilidade de 10 pontos percentuais, obviamente a variação no preço dessa opção vai ser maior ainda. Ela vai ficar $2.370 mais cara. Se eu comprei por X e ela está valendo 2X, isso é favorável para mim. O outro lado é que eu tenho que ficar atento com o movimento de explosão da volatilidade quando eu estou vendido em opções. E entendendo como funciona o Vega, eu consigo antecipar qual o possível impacto nas minhas posições, tanto compradas quanto vendidas em opções, de acordo com cada variação da volatilidade.
uma ferramenta que me ajuda a ter uma representação visual da mudança da volatilidade. É aqui o Position Builder, em que eu simulo uma variação de quantos percentuais eu queira. Aqui uma redução de 8%, de 10%, de 14% e aqui um aumento de 10, 12, 13, 14, 16, quanto eu queira simular, tá? E aí, você já sabia calcular exatamente qual o impacto no preço de uma opção de acordo com cada variação na volatilidade? Tem alguma coisa em relação à volatilidade que você gostaria que eu explorasse em outro vídeo? Deixa um comentário aqui para que eu possa saber. Obrigado por assistir até aqui, te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais!